Boa noite a todos, muita paz. É uma alegria estar aqui com vocês. O nosso abraço fraterno a todos. Nosso abraço fraterno também aos internautas que nos assistem e assistirão pela web, canal do Grupo Espírita Seara do Mestre. É uma alegria tê-los conosco e podermos refletir um pouquinho. E é uma alegria estar aqui na minha terra, refletindo um pouquinho sobre a doutrina dos Espíritos. Este quadro, esta foto, eu tirei indo de Cruz Alta para Santa Maria, um alvorecer. Lindo. Claro, as câmeras não conseguem captar toda a beleza e nem a extensão, a amplitude de uma beleza desse alvorecer. Eu tenho filmado, ele é maravilhoso. Mas eu trouxe para perguntar a vocês, vocês estão vendo um alvorecer, portanto está na direção leste. É isso? Se posicionaram. Logo em seguida nós temos o Atlântico. É? Vocês estão vendo o Atlântico? Não? Vocês estão vendo a África? Também não, né? Mas sabemos que está lá. Os povos antigos não sabiam, porque não tinham desenvolvido o conhecimento. Nós, através do conhecimento da geografia, já podemos entender que mesmo que os olhos físicos não alcancem, os olhos desenvolvidos da inteligência alcançam e sabem que a África, que o Atlântico e por aí afora, sabem que o globo é redondo. Também sabemos, e não estamos vendo, que outros astros estão pendurados no céu. Mas os povos antigos, ignorantes que eram à época, não sabiam. Então nós desenvolvemos o olhar do conhecimento. E conseguimos, mesmo que os olhos físicos não alcancem, nós conseguimos alcançar e saber que os astros estão lá, estrelas, planetas e outros astros estão pendurados no céu. Sabemos que a África está lá. A inteligência permitiu que desenvolvêssemos o telescópio para que o nosso conhecimento fosse mais além. Desenvolveu também o microscópio. E podemos, com isso, conhecer os infinitesimais, os micro-organismos. Mas antes do microscópio, eles não estavam lá? Estavam, nós ignorávamos. Apenas isso. Então, este é um olhar que temos que desenvolver para alcançar o universo, é desenvolver o olhar da inteligência. E eu pergunto outra vez, vocês estão vendo Deus nesse quadro? Para encontrar Deus, precisamos desenvolver os olhos do coração. São dois olhares que a humanidade tem que desenvolver, da inteligência e do coração, da razão e do sentimento. Kardec percebe esta necessidade, que estes são os nossos objetivos. Caminhar na direção de Deus é desenvolver o sentimento e desenvolver a inteligência. E nos propõe que façamos isso. Trabalharmos nessa direção. E eu pergunto, quanto nós sabemos do universo? Quanto conhecemos desse universo? Quanto por cento? O que vocês acham? Para não ferir muito o nosso ego, 1% está bom? Mas é muito menos do que isso. Porque nós não sabemos tudo ainda sobre a Terra. E há bilhões de outros astros, semelhantes ou diferentes da Terra, pendurados no céu. Não sabemos quase nada sobre a Terra. Nós não sabemos muito sobre nós. Sobre o corpo físico. Vamos falar do corpo físico. Não sabemos muito do corpo físico. Daqui para baixo, quanto por cento? Medicina, 70%. Aproximadamente. É um chute, é um cálculo aproximado. Não é um valor preciso. Não tem nenhum estudo sobre isso. Não estou apresentando um estudo sobre isso. Estou apresentando uma proposta de reflexão. Sobre esta caixa de comando, que está um pouquinho mais acima, nós sabemos quase nada. Os neurocientistas têm avançado bastante, mas não sabem muito. E nós olhamos para o universo de uma maneira geral como se estivéssemos olhando por um buraco de fechadura. E cada um olha pelo seu buraquinho de fechadura. E acha que sabe tudo sobre o universo. E arrumamos um monte de confusões, porque olhamos pelo prisma do nosso conhecimento, do nosso desenvolvimento, seja de sentimentos ou seja de razão, pelo nosso prisma, e achamos que sabemos tudo. Quantas pessoas e quantas vezes nós mesmos nos colocamos na condição de donos da verdade? Não sabemos nada. Muitas vezes arrumamos confusão porque achamos que sabemos sobre os outros, fazemos juízo de valor, julgamos os outros, julgamos as suas atitudes, sua maneira de ser, e continuamos arrumando desentendimentos, dificultando as nossas relações.
Mas nós não sabemos quase nada sobre nós mesmos. Queremos saber e podemos saber sobre os outros, sobre nós mesmos que estamos 24 horas conosco. Não sabemos quase nada. E queremos, às vezes, saber sobre as pessoas, fazemos juízo de valor, julgamos e por aí afora. E arrumamos uma série de dificuldades nas nossas relações por ignorância. E ignorância não é uma palavra pejorativa, não é a questão de truculência, de violência, mas ignorância no sentido de que desconhecemos, de desconhecido. Nós somos muito mais ignorantes do que sapientes, porque não sabemos 1% do universo. Será que é por isso que Jesus nos convida a buscarmos o conhecimento? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. À medida em que nós vamos amadurecendo, desenvolvendo esses dois olhares, razão e coração, nós vamos melhorando as nossas relações. Vamos lapidando as nossas relações, as nossas vidas, o nosso entendimento sobre a nossa vida, o respeito aos outros, compreendendo as dificuldades e as limitações dos outros, porque também as temos, e assim por diante. O grande desafio que encontramos ao estudar o Evangelho de Jesus, ao estudar a doutrina espírita, o grande desafio do ser humano é autoconhecimento. E isso está muito claro quando Kardec pergunta aos imortais, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Logo após terminar a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde ele trata das leis morais, ele questiona os imortais. Qual meio prático tem o homem para modificar-se nessa vida? Prático. Por quê? Porque o teórico ele acabara de dar. As leis. Temos que cumprir as leis. Qual o meio prático? Ele poderia ter dito, como fazemos para cumprir as leis que acabamos de definir? E os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade, vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. É o grande desafio do ser humano conhecer a si mesmo. Então nós temos que ampliar o nosso olhar da razão e do coração. Mas olhar primeiramente para dentro de nós, para conhecermos a nós mesmos. Porque os outros é quase impossível que a gente conheça. A gente tem uma pálida noção dos outros. Porque cada um tem bagagem diferente, desenvolvimento destes olhares de maneira diferente. Cada um tem uma posição diferente, pelas experiências de vida, porque desenvolver estes olhares, seja da razão e seja do coração, é através das múltiplas experiências. E para entendermos isso, não vamos tratar da questão, mas para entendermos isso, temos que aprofundar o entendimento da reencarnação. Sem a reencarnação, não dá para entender todas essas questões. Por isso, nossas reflexões hoje, vamos usar como pano de fundo elementos gerais do universo. Está tratado no Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 2. Mas apenas como pano de fundo. E para confirmar o que eu tenho dito a vocês, de que nós olhamos alguma coisa e achamos que sabemos tudo sobre ela e já tiramos conclusões, e temos olhares diferentes pelas diferentes experiências que temos na vida e nas múltiplas vidas, eu vou fazer um desafio a vocês. Pode responder perguntas aqui, Roberto? Está autorizado. Atrás deste quadro azul existe uma figura. Que figura é esta? O que vem à mente de vocês, olhando essa figura? Não tem certo, não tem errado, não tem multa para quem errar, tá? Não tem penalidade. O que vocês estão vendo ali? Um planeta, ok, quem mais? Cada um vê diferente, ninguém vê igual. Um asteroide. Alguém já disse que era a cabeça e a careca. Alguns disseram que era a Lua. O que eu já fiz essa palestra em vários lugares e a gente vai tendo respostas do público. Eu estou auxiliando para que a gente não perca muito tempo. Por quê? Quanto conhecemos dessa figura? 10%? Somos ignorantes, muito mais do que sapientes. Verdade? Vamos melhorar o nosso conhecimento? Vamos ampliar o nosso conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E agora? Já conhecemos quase 20%. O que é isso? Já mudaram de ideia aqueles que disseram alguma coisa? Têm uma ideia já formada aqueles que não disseram nada? Muitas vezes nós olhamos e fazemos isso. Cada um olha de uma maneira diferente, de acordo com a sua bagagem e com a sua experiência. De acordo com o seu desenvolvimento de sentimentos e de razão. E aí, e de acordo com a sua maturidade, vai dando foco às coisas. Alguns focam alguns detalhes, outros aprofundam um pouco mais. Alguns olham o todo, outros olham o mínimo detalhe. E arrumamos
confusões. Achamos que enxergamos tudo. Eu outro dia estava viajando com meus filhos e olhamos um mapa. E meu filho, um deles disse, na região verde do mapa. Aí todo mundo olhou o mapa, ele não tinha essa região verde. Imagina a confusão que deu dentro do carro. Né? Porque nós estamos em 5 dentro do carro. Não tem a região verde do mapa, mas eu vi, ele disse que viu. Pode ser que ele tenha visto. Pode ser que ao abrir os olhos por um efeito de ótica qualquer, ele pode ter visto o verde no mapa. Que não havia essa região verde, esverdeada. O que vocês estão vendo aí? Vamos melhorar nosso conhecimento? Algum palpite mais? Estamos deixando de ser ignorantes sobre a figura. E é isso que precisamos fazer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, para que a gente saia da ignorância e se liberte. Para que a gente saiba o que encontramos pela frente. E que as nossas reflexões sejam baseadas em conhecimento, em entendimento, em maturidade, em sabedoria. Vamos ampliar o conhecimento. Já conhecemos quase 50%. Já sabe o que é? Alguém sabe? Muitos palpites? Ainda somos ignorantes. Agora sabemos 100% da figura. Já não somos mais ignorantes, não é verdade? Concordo com você? Assim é sim, assim é não. Não sei se vocês sabem desse código. Então, já sabemos tudo da figura, é isso? Verdade? Mentira. Não sabemos. Qual é o sexo? Quem são mãe e pai? De que região do planeta está essa mãe e essa criança foi concebida onde? E aí? Mesmo sabendo um bocado mais, nós ainda nos tornamos ignorantes. Ainda somos parcialmente ignorantes. E travamos, muitas vezes, por achar que sabemos tudo, travamos confusões. Se nós pararmos para pensar um pouquinho e entender que o outro tem uma ótica diferente de vida, de experiência, nos mais variados sentidos, não é só olhar físico, não estou falando de olhar físico. O olhar físico também funciona, mas também do olhar do conhecimento, da vivência, da experiência, no sentido de sentimentos, no sentido de inteligência, nós vamos melhorar as nossas relações, facilitar as nossas relações, diminuir os nossos conflitos e assim por diante. O que vocês estão vendo aí? Estão vendo uma mulher? Eu vejo duas. Uma jovem e uma velha. Quem não viu não tem problema. Cada um tem o seu momento, o seu foco, sua maneira de olhar as coisas. Não tem certo e não tem errado. Apenas eu olho de uma maneira. Para auxiliar um pouquinho, o nariz da jovem, os olhos da jovem, cabelo preto da jovem, o rosto, o queixo, o pescoço com um colar. O que é o colar da jovem é a boca da velha. O queixo da velha. Todos viram? Tem uma multa na saída, quem não viu. Gente, não tem sentido. Apenas olhamos de acordo com a nossa bagagem para as coisas e para o mundo. Tá? Não se preocupem. Não vai cair em prova isso aqui. É só para mostrar o quanto nós devemos respeitar o olhar de cada um para as mais variadas coisas da vida, das relações e assim por diante. E o que não fazemos quando lemos algumas coisas? Só tem sensações. Tem gente que pega isso aqui e faz um tratado. Vocês entenderam alguma coisa? Só tem sensações. Quem tem só sensações? Progresso feito. Que tipo de progresso? Quem fez esse progresso? De que progresso estamos falando? Mas arrumamos, olhando por esse buraquinho, arrumamos uma série. Avançado e corrompido. Diz alguma coisa para vocês? Claro, palavras soltas. Mas muitas vezes nós pegamos o Evangelho de Jesus e interpretamos isoladamente e tiramos conclusões as mais absurdas. Tanto é verdade que fizemos guerra em nome de Jesus. Fizemos fogueiras em nome de Jesus. Porque não entendemos. Olhamos parcialmente para o seu Evangelho. Claro que por aí tinham outros interesses por trás. O homem só tem instintos. Aqui melhorou um pouquinho. O homem só tem instintos, é verdade? Não, nós já temos um pouquinho de sensações, um pouquinho de sentimentos, né?
Pode ser que os nossos sentimentos não estejam assim tão desenvolvidos, mas não temos só instintos. Os animais só têm instintos. E alguns até têm um pouquinho de inteligência, né? E agora, todas as questões que coloquei ali, agora está dentro de um texto. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Há um desenvolvimento, a necessidade de desenvolver. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E diz os Espíritos que a depuração dos sentimentos chamamos de amor. E o amor em ação, Jesus chama de caridade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Já pegamos aquelas palavras e já sabemos bastante. Mas não sabemos tudo ainda sobre o texto. Porque eu só peguei um pedaço do texto, do item 8. O que tem mais no capítulo 11? O que tem mais no Evangelho segundo o Espiritismo? É essa busca que temos que fazer para ir ampliando o nosso entendimento sobre a vida, sobre as questões, sobre as pessoas, mas principalmente sobre nós mesmos. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Qual meio prático tem o homem para modificar-se nessa vida? Pergunta 919, citada há pouco. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. É o desafio, não é aos outros. Nós não temos como conhecer os outros. Então o grande desafio é autoconhecimento. Precisamos conhecer a nós. Para que façamos aquilo que os Espíritos sugerem no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela luta que trava contra as suas próprias imperfeições. Para aqueles que conhecem os textos de cor, eu estou interpretando, tá? As palavras não são exatamente estas. Estamos interpretando. Pela luta que trava contra as suas próprias imperfeições. Este é o desafio. Travar uma luta contra as nossas imperfeições. Se eu tenho que travar uma luta contra as minhas imperfeições, sabiamente os Espíritos nos respondem, respondendo à pergunta 919, conhece-te a ti mesmo. Para quê? Para que eu saiba quais são as minhas imperfeições e possa então travar uma luta contra elas. Esse é o desafio que eu encontro no meu entendimento em toda a obra espírita. Autoconhecimento. A partir deste conhecimento, aí sim vem os desafios seguintes, fazermos as nossas transformações, fazermos a nossa luta. Mas se eu não sei quais são as imperfeições, não tem como. Mas eu adoro conhecer as imperfeições dos outros. Com um pequeno detalhe, o único ser no mundo que eu faço progredir, que eu modifico, sou eu mesmo. É meio egoísta, parece, né? Mas sou eu mesmo. Melhorou o olhar de vocês agora para as figuras que eu estou colocando? Vocês estão vendo um casal ali na beira de um lago, algo assim, uma árvore retorcida, um lago. Tem gente que enxergou o bebê, tem gente que não enxergou o bebê. Enxergaram o bebê em posição fetal? Sim. Alguém não enxergou? Se não enxergou, a gente mostra. Mas não tem problema se não enxergar. Nada tem problema. Apenas nos mostra o quanto conhecemos, o quanto focamos o nosso olhar. E aqui estamos usando o olhar físico, que é mais fácil, mais imediato. Precisamos ampliar outros olhares. Quem vê uma jovem sentada ali? Com a bata, cabelo longo. Mas quem vê um rosto? De um homem? Consegue ver? Não tem problema se não ver. É apenas para mostrar que olhamos diferentes e temos que respeitar os olhares diferentes para cada coisa da vida. Se nós estabelecermos um respeito às diferenças, ao entendimento dos outros, à compreensão que os outros têm da vida, ao olhar que os outros têm, ao buraquinho de fechadura diferente que o outro está olhando de nós, nós reduzimos um grande percentual dos nossos conflitos e dos nossos problemas. Não sabemos quase nada do universo e nos arvoramos de sermos donos da verdade muitas vezes. Deus, gradativamente, à medida que vamos desenvolvendo, vai nos oferecendo os recursos para este desenvolvimento. Sentimento e de razão. De sentimento através dos homens de ciência, os Galileus, os Einstein, os Copérnicos, os Stephen Hawking e tantos outros que Deus foi nos mandando. Sem estes,
eu quero crer que nós ainda estaríamos quebrando pedra ou polindo já? Será que já teríamos chegado a polir pedra? Deus vai nos mandando estes que estão à frente do nosso tempo para nos mostrar caminhos da inteligência. Dos sentimentos, foi nos mandando os filósofos, os profetas e assim por diante. Nos mandou Moisés, com a primeira grande revelação. Nos mandou Jesus, com a grande revelação e segunda revelação. E cumprindo uma promessa do Cristo, nos manda a doutrina espírita, como a terceira revelação. E o Cristo promete isso. Quem tem dúvida sobre isso, analise o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Lá tem várias passagens do Espírito de Verdade e tem a promessa de Jesus lá, transcrita lá. Vou-me, mas rogarei ao Pai e Ele vos mandará um outro Consolador. Só uma deixa aí para vocês relembrarem desse assunto e irem atrás. Assim fica melhor de enxergar. E aqui? Papel branco, derramaram tinta preta. Um papel preto, derramaram tinta branca. Estão vendo um rosto ali? Muitos não vão enxergar. Não tem problema, porque cada um tem um foco diferente. Pela sua experiência, pela maturidade, pela maneira que foi educado, pelas vivências anteriores e assim por diante, as mais variadas. A ideia é refletirmos sobre o nosso olhar. Melhorou um pouquinho? O homem olha o universo pela ótica da sua pouca evolução e delira. Pensa saber toda a verdade, a ponto até de não enxergar Deus. Enquanto não desenvolvermos a nossa razão e o nosso sentimento, não enxergaremos Deus. Não é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus, responde os Espíritos a Kardec, na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Mas era necessário que chegássemos a Deus para que fizéssemos a nossa caminhada. É necessário abastecermos da energia da fé, e a energia da fé nos abastecemos encontrando o Criador. Aí os Espíritos nos sugerem que encontremos Deus pela obra, por um axioma da nossa própria ciência. Diz este axioma de que a todo efeito há uma causa que lhe deu origem. Se o efeito é inteligente, a causa obrigatoriamente tem que ser inteligente. Eu pergunto a vocês, isso aqui é um efeito inteligente? Sim ou não? Sim, precisou. Não. Brotou? Esse móvel é um efeito inteligente? Não brotou. Foi preciso alguém projetar. Tem a mão do homem, tanto este objeto quanto este? Tem. Inteligências diferentes? Ok? Pois é. Pela obra se conhece o autor. Provavelmente um engenheiro eletrônico, ou muitos engenheiros eletrônicos. Aqui, um moveleiro, um marceneiro, né, produzir esse móvel. Então a gente olha a obra e conhece o autor. É assim que os Espíritos nos sugerem para que busquemos Deus. Enquanto não colocarmos a nossa razão, o nosso sentimento à disposição de irmos atrás de Deus, não encontraremos Deus. Não vamos ficar esperando que ele entre aqui, um velhinho de barba branca, de bengala, entrevado pela idade, né, porque velhinho deve estar até de cadeira de rodas, quem sabe. Não será assim. É preciso que, pela obra, conheçamos o autor. Olhamos para aquele pôr de sol que eu coloquei no início. Tem a mão do homem? É um efeito inteligente? De altíssima inteligência. Olhamos para esse universo maravilhoso. Olhamos para o nosso corpo físico. São efeitos altamente inteligentes. Não tem a mão do homem. No corpo físico a gente tem até uma pequena participação, mas é muito remota. Muito pequena. O resto fica por conta da sabedoria e da obra divina. Portanto, Kardec pergunta aos imortais, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os Espíritos respondem, não. Conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Porque à medida em que ele vai se desenvolvendo, ele vai revelando algumas coisas. Mas neste mundo, nos tempos atuais ou pelos próximos 1000 anos, não saberemos tudo. Pode ser que um dia, mais tarde, quando esse mundo chegar a um mundo feliz, a um mundo mais desenvolvido, estamos em momentos de transição, os tempos são chegados, e alguns acham que é chegado para acabar o mundo. É porque não entenderam nem Jesus, nem Deus. Né? Então, os tempos são chegados para uma transição, para uma nova etapa para a humanidade. Kardec denomina para o mundo de regeneração. Quem já leu aí Transição Planetária, de Manuel Filomeno Miranda, a psicografia de Divaldo Pereira Franco? Levanta a mão, por favor, bem alto. Quem já leu? Isso, para os outros ficarem com inveja. E aí resolverem ler. Mas quem já leu este, talvez esteja atrasado,
Porque Manuel Filomeno de Miranda já nos presenteou, através de Valdo Pereira Franco, com outra obra, Amanhecer de uma Nova Era. Não vou perguntar quem deu. Nos mostrando o momento que estamos vivendo. Então estamos desenvolvendo. Não descobrimos tudo, porque ainda não desenvolvemos inteligência suficiente. Este computador já estava no universo desde que o universo foi criado. Percebe? Não tem nada nele que não estivesse no universo. Que não estivesse na Terra, nos componentes que integram a Terra. Disponíveis. As leis e forças que trabalham para que ele funcione também já estavam disponíveis. O que faltava? O homem descobrir. Descobrir através do desenvolvimento do olhar chamado inteligência. Dos olhos da inteligência. Mas já estava lá. Então o homem faz descobrir. Ao descobrir, ele rearranja algumas coisas e faz o que nós podemos chamar de criação ou transformação. Criação no sentido de transformação, porque no sentido de pegar do nada e produzir, este é só Deus. Então não é dado ainda. Em que nível estamos nessa busca de chegarmos a potenciais mais elevados? Alguns estudiosos dizem que nós usamos aí, quanto? 10% do nosso potencial pensante, é isso? Da nossa capacidade pensante? Estudando a doutrina espírita, o evangelho, olhando essa imensidão do universo, eu quero crer que nós não utilizamos ainda 1% do nosso poder pensante. Mas isso não é desanimador, porque poderemos um dia utilizar o 100%. Jesus nos diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, e todos poderão fazer o que faço, e até mais. E Jesus tinha esse potencial, imagino que a 100%, senão estava muito próximo. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceitual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo grego, romano, judaico, e o Livro dos Espíritos, a do mundo moderno. Mas cada síntese, esta é a frase talvez mais importante aqui, mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. A base para os próximos passos está construída naquilo que atingimos até agora. José Herculano Pires, no livro Introdução ao Livro dos Espíritos. Então, todo o conhecimento neste instante da humanidade serve de base, é uma síntese que servirá de base para os próximos passos da humanidade. Mas se vale para a humanidade, vale para cada indivíduo a mesma situação. Cada um de nós tem uma síntese do seu passado. É o olhar até então desenvolvido da razão e do coração, da razão e dos sentimentos. Cada um tem uma síntese, cada um diferente. Por isso olhamos as coisas com um olhar diferente. Essa síntese serve de base para o nosso crescimento futuro. É com base nessa síntese, nos diz Herculano Pires, é o germe para o futuro, para a humanidade e para o indivíduo. Também vale para o indivíduo. Então precisamos entender. Isaac Newton, o cientista, o filósofo, o gênio da humanidade, que deu uma contribuição monstruosa à ciência, certa feita elogiado pelo seu trabalho, ele vai dizer que estou sobre ombros de gigantes. Porque a humanidade tinha construído um patamar até aquele momento, que serviu de base para que ele desse os próximos passos. E ele próprio era a base para o futuro, para os que vieram depois, para os Einsteins, para os Stephen Hawking e outros tantos que vieram depois. É isso que Herculano Pires está dizendo. E isso vale para a vida de cada um de nós. Nós temos em nós uma síntese do nosso passado, está em nós, faz parte da nossa estrutura de conhecimento. Mas é base para o que vem pela frente. Mas o que vamos conquistar pela frente se não acelerarmos o passo? Porque a humanidade está acelerando o passo. Alguns estão acelerando, outros vão ficar para trás. E nestes momentos de transição, eu costumo dizer que aqueles que desenvolverem e tiverem capacitados permanecerão nesta escola, a Terra. Outros irão pentear macaco num planeta primitivo. Quem quiser entender isso, leia o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Nosso querido Francisco Cândido Xavier. Um dia, pergunta Kardec, logo na pergunta 18, um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E os Espíritos respondem, o véu se levanta para ele à medida que se depura, à medida que progride, à medida que amplia o olhar. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades
que ainda não possui. Ainda, mas possuirá. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Vem de acordo com essa proposta de Jesus. Nenhuma se perderá. Então todos chegaremos à perfeição. É o único determinismo e destino que encontramos ao estudar tanto o Evangelho de Jesus quanto a obra espírita. Único determinismo. Todos chegaremos à perfeição. Mas para chegar lá, a responsabilidade é individual de cada um de nós. Fazermos a nossa luta. Pela luta que travamos contra as nossas imperfeições. E não dá para travar luta contra as nossas imperfeições sem desenvolver inteligência. Porque a inteligência é que discerne. Kardec pergunta aos imortais, pergunta 380 de O Livro dos Espíritos. Percebendo que estas são as duas asas que devem nos levar a Deus, já que Deus está lá no alto, precisa de asa para voar, né? E com asa só não dá para voar. Tá? Vocês já viram um pássaro voando com asa só? Não dá. Então precisa de duas asas. A asa do desenvolvimento, progresso moral e progresso intelectual. O que eu chamei de olhar da inteligência e olhar dos sentimentos. Kardec pergunta na 380 aos imortais se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. Os imortais respondem: o progresso moral é consequência do intelectual, mas não segue de imediato, vem depois. Isso é verdade, nós estamos vendo aí a humanidade dando um salto na ciência, tecnologia, e aí por diante, trazendo uma série de facilidades, mas vive momentos de angústia, tormentos e depressão, porque ainda não encontrou o lado dos sentimentos. Bezerra de Menezes, pela psicofonia de Valdo Pereira Franco, vai nos dizer que o homem da atualidade vive estes momentos de conforto, facilidades trazidos pela ciência e pela tecnologia, mas vive momentos de angústia, tormento e depressão, porque perdeu o endereço de Jesus. Olha que frase linda para refletirmos alguns dias. Porque perdeu o endereço de Jesus. Então a ciência deu um salto, a tecnologia deu um salto, mas o nosso lado interno está atormentado. Diz os entendidos da psique que entramos no século da depressão. Por quê? Porque internamente não estamos bem. Por carências morais, de valores. E não é que nos faltem valores para o nosso entendimento, a nossa disposição. Deus já nos mandou muito. O que nos falta é nós agarrarmos destes valores como agarramos a ciência. Então, ainda nos faltam valores. Então, precisamos desenvolver estes valores em nós. Mas Kardec ainda não se satisfaz com a resposta e refaz a pergunta sem renumerar. Alguns tradutores traduzem como 380A, mas no original francês não tem. Como pode, então, o progresso intelectual engendrar, conduzir, levar ao progresso moral? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: fazendo o homem compreender o bem e o mal, possa então fazer escolhas. Se faz escolhas com a inteligência, se compreende com a inteligência. Mas o que abastece esta escolha são os valores morais. Paulo de Tarso interpreta dessa maneira também, nos dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Discernimento. Posso tudo, posso até matar, mas não me convém. Discernimento. Para eu discernir nesse nível, eu preciso compreender mais profundamente. Como eu falei, matar, eu preciso compreender mais profundamente o valor da vida e a quem pertence a vida. Portanto, os elementos gerais do universo, já que o tema traz como base, nós temos primeiramente a matéria. E o homem foi progredindo neste entendimento. A partir de desenvolver a inteligência e as suas buscas, ele foi desenvolvendo e compreendendo melhor. Lá nos primeiros tempos, água, ar, terra e fogo. E servia. Tem até um filme aí, né? O Mundo das Águas, o Povo das Águas. O povo, um desenho aí, alguma coisa assim, que eu vi outro dia na televisão, uma pequena parte. Água, ar, terra e fogo. E serviu para eles viverem naquela época. De acordo com o seu desenvolvimento, era isto que era possível e necessário e suficiente. Mas, logo depois vieram os químicos e nos trazem os elementos discretos, átomos e moléculas. E melhorou o nosso viver, porque com estas descobertas dos químicos nós conseguimos criar uma série de coisas, desenvolver uma série de facilidades para o nosso conforto, para facilitar a nossa vida e assim por diante. Mas aí vem os malucos da física quântica e diz que tudo isso que nós temos aqui, ouro, ferro, metais e coisas desse gênero, não existe. Tudo isso é proveniente de um único elemento, chamado energia.
que eles chamam de energia quântica, que rearranjado de maneiras diferentes, agregado e condensado de maneira diferente, nos dá tudo o que temos. Mas não perdemos o uso do átomo e da molécula, sem problema. Mas é um passo à frente. A ciência vai nos, à medida que vamos desenvolvendo, vai nos libertando da ignorância e nos facilitando a vida. E os físicos quânticos nos trazem esta questão. Para entendermos isso um pouquinho, vamos pegar a água como exemplo. A água nós encontramos em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E ela continua em qualquer estado sendo a mesma água. É isso que os quânticos estão nos dizendo. Nós pegamos essa energia e encontramos nas mais variadas formas. Mas continua sendo a mesma energia, condensada de uma forma ou de outra. Só que os quânticos nos trazem isso lá pelo finalzinho do século XIX, início do século XX aproximadamente. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, já nos fala disso. Os Espíritos falam que existe um único elemento no universo chamado fluido cósmico universal. Os quânticos chamaram de energia. Kardec, os Espíritos chamaram de fluido cósmico universal. Não precisa brigar, é só questão de nome. É a mesma coisa. E que deste fluido cósmico universal obtemos tudo o que existe no universo. Condensado de maneira diferente. Os quânticos chamam de energia. Não tem problema nenhum. Então está aí Kardec nos trazendo o fluido cósmico universal. Antes dos físicos. Será que os físicos estudaram Kardec e a partir daí foram pesquisar um pouquinho e deram o nome de energia para disfarçar um pouquinho? Não importa. Importa que o entendimento caminha nessa direção. E aí tem uma historinha interessante que Kardec nos traz por esse espírito que, para não ofender ninguém com a minha pronúncia, eu não vou ler, vocês leem. Tá? Casas em Júpiter, revista Agosto de 1858. O espírito aí, vocês leem o espírito que trouxe essa mensagem. Diz esse espírito que as casas em Júpiter são flutuantes. Curioso, né? E que em Júpiter eles estão lá, reencarnados. Mozart e um outro artista que eu não conhecido daqui, que eu não lembro quem é. Certa feita, um grande orador espírita que era de Brasília, depois esteve na Federação Espírita do Paraná, foi editor da revista do Jornal Mundo Espírita, Carlos Augusto de São José, um grande amigo nosso, estudioso, uma das pessoas que mais conhecem do doutrina espírita, que eu tenho conhecimento. Uma das, não é a única. Falou sobre essa casa de Júpiter, um espírita, olhando pelo seu buraquinho da fechadura, né? Chegou para o seu Carlos depois da parede, seu Carlos, não fale mais sobre esse assunto, porque nesse assunto Kardec viajou. Mas seu Carlos, calmamente, explicou, pois é, Kardec viajou. Mas se nós imaginássemos há 300 anos atrás, alguém dissesse que nós estaríamos cruzando o Atlântico pelos céus, com 300 ou mais passageiros a bordo de uma nave mais pesada que o ar, este alguém teria viajado. Né? Se nós disséssemos que uma aeronave poderia, com um rotorzinho em cima, assim, levantar verticalmente, nós diríamos que este seria um ficcionista, né? Como foi Júlio Verne, Da Vinci, né? Uma nave cruzando por baixo da água a longas distâncias. O submarino de Júlio Verne era visionário ou era ficcionista? Eu quero crer que eram visionários. Se alguém dissesse há 200, 300 anos atrás que um trem de altíssima velocidade andaria sem tocar o solo pelo efeito do magnetismo, é um ficcionista, é um sonhador, é um maluco, é um doente interna. É mais ou menos isso. A ignorância nos faz não enxergarmos as possibilidades da vida. E assim Carlos Augusto respondeu ao nosso companheiro, mostrando as possibilidades. Quem garante que um dia, mais facilmente, não controlaremos a ação da gravidade e poderemos até construir as nossas vilas no espaço? Terão problemas os agrônomos lá para medirem, fazer as medidas, as demarcações. Teremos um problema de propriedade, né? Pois é. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos desenvolvendo a inteligência e vamos nos libertando da ignorância. Mas temos a matéria como elemento do universo, evidentemente temos um segundo elemento no universo, o espírito. Kardec nos traz que o espírito é o princípio inteligente do universo. É o ser pensante. Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, vai nos dizer, ora, para verificar em cada um de nós a existência de forças
de potências que não podem ser consideradas como materiais. Há necessidade, para explicar a sua causa, de remontar a outra origem, além da matéria, a esse princípio que designamos por alma ou espírito. Leon Denis, no livro O Porquê da Vida. O que Leon Denis está querendo dizer? Tem coisas que não fazem parte da matéria. Por exemplo, sentimos, amamos, possuímos a consciência, a vontade e a razão. Isso é da matéria? Essa mesa pensa? Tem gente que até acha que o computador pensa. Não pensa. Ele faz o que a gente pensou. E a gente diz o que ele deve fazer quando a gente comanda alguma coisa aqui. Ele sozinho não pensa. Pode ser que um dia até a gente desenvolva uma certa capacidade de pensar. Mas de sentir, pouco provável. Não sei até onde vai a capacidade. Eu estaria entrando pela mesma ignorância dizer que não é possível. Mas não sei. Mas não é da matéria. Sentimento, vontade, consciência não é coisa material. Então temos que desenvolver um entendimento mais profundo sobre a matéria para desenvolver a razão. E sobre o espírito para conhecer a nós mesmos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que vivemos? Cada um em situação diferente. Só conhecendo mais profundamente a doutrina espírita, nós vamos entender essas questões. Podemos entender por outros meios, mas com mais detalhes, só conhecendo profundamente a doutrina espírita. E é importante, Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, no item 2, vai nos dizer que é de importância capital saber estas coisas. Porque é através delas que podemos definir rumos em nossas vidas. Porque definir rumos sem saber aonde vamos chegar, de onde viemos, ponto de partida e ponto de chegada, não dá para definir caminhos. Se não sabemos aonde queremos chegar, qualquer caminho serve. Então precisamos saber sobre nós. Precisamos estudar, principalmente a segunda parte do Livro dos Espíritos, as obras de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e outras obras que nos falam do Espírito, para saber sobre nós. Sobre a matéria conhecemos bastante, sobre nós quase nada. Por isso vivemos atormentados, conflituosos e assim por diante. Portanto, temos no universo matéria e espírito. E, acima de tudo, Deus. Haveria, assim, dois elementos gerais no universo? Pergunta 26. Matéria e espírito? E o espírito responde que sim. E, acima de tudo, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Se não entendemos isso, como é que podemos compreender a nossa vida, nós mesmos e assim por diante? Como é que podemos estabelecer objetivos de vida, metas e assim por diante? Nessa direção que começamos, terminamos. Desenvolver a razão e o coração. O Espírito de Verdade, no capítulo 6, citado há pouco, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar é desenvolver sentimento. Instruir, desenvolver razão. Espírito de Verdade. E se alguém tiver dúvida, olhe nesse capítulo. Espírito de Verdade é o próprio Cristo contribuindo com a obra de Kardec. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aqui a bibliografia, para quem quiser estudar um pouquinho, que a gente citou, as revistas, e esse livro de Darwin, Darwin Kardec, Um Diálogo Possível, de Hebe Largue de Souza, mostrando a conexão do desenvolvimento da matéria, das espécies, mas por trás disso, Kardec nos traz a ação do ser inteligente, porque nenhum efeito inteligente se produz sem o auxílio de uma inteligência. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.